A gente continua falando sobre essas investigações. O Guilherme Oliveira também dedicado a esse tema desde ontem, quando estourou essa mega operação. Gui, bom dia para você, seja bem-vindo. Tudo bem, Sheila? Bom dia para você, para o Renan, para a Carla, para quem nos acompanha aqui na Band News FM. A gente tem que tratar com muita cautela e muito cuidado a divulgação de nomes dessas redes de postos de combustíveis, né? Eu estive ontem na coletiva de imprensa do Ministério Público de São Paulo. Os promotores entendem essa angústia, né, da população por saber o nome de cada posto, mas acontece forma, né? Como a Michele disse, tem posto que apenas sonega impostos e o combustível é legal, tá tudo certo. Tem posto que só aplica fraude na bomba, ou seja, o combustível também é legal, só que o valor da bomba é um e o combustível abastecido é outro. E ainda tem posto que aí sim adultera combustível com 90% de metanol, sendo que a gasolina só pode ter 0,5%. Uma outra informação também que o Ministério Público disse, os promotores disseram ontem na coletiva e pediram cautela, porque bandeiras muito conhecidas, bandeiras grandes, famosas, de postos de rede, utilizam os caminhões-tanque do PCC. A gente lembra que o crime organizado tem 1.600 caminhões-tanque. E agora o Ministério Público está investigando se essas bandeiras grandes sabiam disso, que estavam ali alugando ou usando caminhões-tanque do PCC. Por isso que a gente tem que tratar com muita cautela essa divulgação dos postos e das redes, portanto, aqui no país. Uma investigação que aconteceu ontem, uma operação, uma mega operação em 8 estados, a maior da história em relação ao mercado ilegal de combustíveis ou a infiltração do crime organizado. Foram 3, operações acontecendo simultaneamente, o que resultaram então nessa mega operação, mais de 1.000 postos investigados, só no estado de São Paulo, 300 estabelecimentos. A gente vai ouvir agora a palavra do promotor de justiça, o João Paulo Gabriel, e ele explicou por que não houve mandado de prisão no estado de São Paulo e nem fechamento de posto, pelo menos ontem. Isso porque a operação foi para justamente identificar toda a cadeia produtiva do PCC, desde a importação até a produção, distribuição e comercialização. Por isso só houve mandados de busca e apreensão. Vamos ouvi-lo. O metanol é um solvente químico extremamente tóxico, extremamente perigoso, que tem restrição na ANP para conter apenas 0,5% em combustíveis, por exemplo, na gasolina. Não obstante, fiscalizações no estado de São Paulo apontam alguns postos com até 90% de metanol, o que é extremamente arriscado para as pessoas, para os veículos, para o meio ambiente. E o metanol ele é importado por Paranaguá, em especial, e de Paranaguá ele deveria ir, ou formalmente ele é destinado a químicas. Daí as buscas nos outros estados, em geral, são empresas químicas que ou são de fachada ou tem uma atuação paralela bastante significativa de desvio desse metanol, que jamais chegou no Mato Grosso do Sul ou no Mato Grosso, aportando nos nossos postos para adulteração de combustível. Bom, tá então a palavra do promotor, na verdade, o Yuri Fisberg, falando dessa cadeia produtiva desde a importação para depois o PCC expandir por todo esse mercado. De 2020 a 2024, portanto, o crime organizado conseguiu movimentar 52 bilhões de reais em fintechs, bancos digitais, em gestoras financeiras e também fundos de investimentos. Pelo menos 40 fundos imobiliários administrados pelo crime organizado, pelo PCC. Até então, hoje foi publicada no Diário Oficial da União uma mudança, mas até então as fintechs não tinham todas as leis, as mesmas regras a serem seguidas do que bancos tradicionais. O crime organizado viu isso como uma oportunidade e um paraíso fiscal aqui no país. Quem falou sobre isso foi o Robson Barreirinhas, secretário especial da Receita Federal. Vamos ouvi-lo. Nós vemos que há um paraíso fiscal hoje no Brasil, formado por fintech, mais fundos agora. Essa é a grande novidade. No momento em que as fintechs não têm obrigações de transparência em relação, por exemplo, à Receita Federal, o que tem acontecido? A fintech não tem agência bancária. Como é que o dinheiro entra ali? Por meio de contas bolsão dentro de instituições financeiras normais. Só que essa conta está em nome da fintech, não está em nome do real destinatário. Então nós não temos informação de quem é que é o titular do dinheiro. E quem tem essa informação é a própria fintech.
E a partir daí ela pega esses valores e repassa para gestores de bens que investem em algum fundo, que é cotista único de outro fundo, que injeta esse recurso novamente no mercado, por exemplo, via empréstimos, via aquisição de debêntures. E essa empresa, que tem uma lavagem de dinheiro aí, adquire bens, adquire mais de 1.500 caminhões, mais de 350 veículos leves que nós estamos vendo nessa operação. Bom, uma fintech investigada é a BK Bank, com quase 18 bilhões de reais em movimentações suspeitas, e uma gestora é a Reag Investimentos, com 299 bilhões de reais sob gestão, tudo isso no coração financeiro do Brasil, na Avenida Faria Lima, pessoal. Obrigada, viu, Gui? Tendo qualquer novidade, né? Porque a gente sabe, a mega operação se concentrou ontem, mas tem detalhamento todo dia, né? Porque surgem outras dúvidas e há muitas perguntas também ainda a serem respondidas sobre os demais, aqueles que não foram localizados, conseguiram escapar da operação de ontem, e também em relação a esses postos de combustíveis. Estão em funcionamento, serão lacrados, quais são, a lista completa, tem muita coisa ainda para ser respondida. Gui, bom trabalho para você, até mais.